Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 20 de maio de 2025, quinta semana da Páscoa, terça-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São Bernardino de Sena, pregador e padroeiro dos publicitários. Nasceu na Itália no ano 1380, século XIV. Muito conhecido pelo seu trabalho com o povo por suas pregações inclusivas, numa época em que a Itália passava por muitos problemas, como pestes e divisões políticas. São Bernardino pregava sobre a caridade, paz, concórdia e a justiça, e com simplicidade falava de coisas grandiosas, atingindo diretamente o coração e indo ao encontro da necessidade daquele povo. Houve muitas conversões por meio de suas pregações, com a sua vida e penitência e pobreza, dando testemunho, dedicava-se à evangelização dos povos, encontrando a sua força na Eucaristia e sendo orientado pelo Espírito Santo. Devoto da Santíssima Virgem Maria, sempre quis espalhar esse amor a ela e a seu filho Jesus. Senhor Jesus, o seu nome é maior e melhor opção de vida. Obrigado pela vida de São Bernardino, que contribuiu para que a fé cristã se espalhasse por toda a terra. Amém. São Bernardino, rogai por nós. Vamos ver na primeira leitura, é interessante que nós estamos lendo Atos dos Apóstolos, né? Desde o seu primeiro capítulo, agora nós estamos no capítulo 14, sempre mostrando a peregrinação da igreja. A igreja ela surge de uma determinação apostólica. Os apóstolos se espalhando pelo mundo, a exemplo de São Paulo e Barnabé, que propagam e anunciam a palavra, e onde eles passam, eles deixam representantes, presbíteros, que são capazes de aí multiplicar e de reproduzir o ato litúrgico de uma missa, por exemplo, né? Então, nós sabemos que a missa, em termos de liturgia, é talvez muito referencial a como nós conhecemos, data-se do ano 155, onde documentalmente um dos presbíteros também relata, né, e deixa documentado esse ato litúrgico da missa. Então, em cada lugar que eles passam, eles vão deixando seus representantes, que são os presbíteros. E aí nós vamos ver isso na primeira leitura. O salmo responsorial é o Salmo 144. Ó Senhor, vossos amigos anunciam vosso reino glorioso. A grande missão de nós que somos igreja, anunciar Cristo. É isso que nós vamos ver no Evangelho, em João 14, de 27 a 31, onde o Senhor praticamente se despede dos apóstolos, dizendo que já não tem muita coisa para falar agora, a prática de ser igreja. Então vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem havia acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois
desceram para a Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 144. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que a minha boca cante a glória do Senhor, e que bendiga todo ser seu nome santo, desde agora, para sempre e pelos séculos. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Evangelho em João 14, 27 a 31. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. Ouviste o que vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero começar a reflexão de hoje com a primeira leitura. Interessante, naqueles dias de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Depois Paulo levantou-se, e foi para Derbe com Barnabé. E depois de ter pregado o evangelho naquelas cidades ao redor, ali de Antioquia, eles voltam para Antioquia, né? Eles, eh, depois eles encorajando os discípulos. Então, eles saem de uma cidade da onde eles foram apedrejados, mas eles voltam para Antioquia, né? Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos. Eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Agora sim, com reforço dessa primeira leitura, nós conseguiremos entender o Santo Evangelho de hoje, onde, no versículo 29, Jesus diz aos apóstolos: Eu digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe desse mundo vem. Ou seja, Jesus ali está preparando os apóstolos para um grande sofrimento e perseguição. Está preparando ali a igreja para ser ela a anunciadora do Santo Evangelho, para ser ela, pelo martírio, o grande defensor do plano de salvação. E aí Jesus fala: ele não tem poder sobre mim. Realmente, o inferno não tem poder sobre Cristo, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai
eu procedo conforme o Pai me ordenou. É interessante esse versículo 31, porque naquele momento Cristo poderia ter instaurado a sua paz universal, poderia ter realmente não passado pela cruz, poderia muitas outras coisas, porque ele sendo Senhor e Deus, mas ele se retrai e deixa que o Pai exerça nele o amor. Eu procedo conforme o Pai me ordenou. E o Pai ordenou para que ele se entregasse em martírio, e para que ele se entregasse em sacrifício na cruz, na redenção de todos os homens. E deixou para nós a decisão de seguirmos ou não Jesus. Então Deus não robotizou ninguém, não predestinou ninguém. Lógico que alguns Deus pincela nesta multidão, assim como Abraão, Moisés, o próprio Davi, né? Então, muitos são destacados profetas, muitos apóstolos são convidados para seguir a Deus, são levados, né? São pincelados, são convocados neste mundo como fonte e origem de testemunha no Senhor. Sim, isso acontece, mas Deus não robotizou ninguém. Olha, Judas Iscariotes, ele também foi chamado, pincelado, ele foi destacado no meio das multidões e convocado para ser apóstolo. Mas Deus não tornou ele um robô, Deus não tornou ele uma pessoa sem decisão. Ele resolveu trair Jesus. Assim como Maria também foi convocada desde o útero materno de sua mãe, projetada, programada, escolhida por Deus, mas precisou passar pelo seu sim. Aconteceu com José. José também teve dificuldade de aceitar a proposta do Senhor, aí passou pelo sim, pela autorização de José. Entende isso? É isso que Jesus está falando no versículo 31. Mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Por isso que nós temos essa dificuldade de evangelizar, nós temos essa dificuldade de propagar e anunciar o Evangelho, e muitos dos que fizeram durante esses 21 séculos morreram, foram martirizados, seu sangue espalhado. Então, sobre sangue dos mártires, a igreja floresce no mundo. Por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, desrespeitar e menosprezar, ou então ignorar a Santa Igreja de Jesus Cristo, porque ela está alicerçada no sangue dos mártires. Então, nós não podemos mudar o mandamento, não podemos autorizar um pecado em nome da igreja, jamais. Isso seria desprezar o sangue derramado na cruz de Jesus e também o sangue dos mártires que, ao longo dos anos e dos séculos, nos trouxeram a fé em Cristo Jesus. Mas Jesus fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Interessante? Não vos dou como do mundo. Então não tenha a ilusão infantil de que aceitei Jesus e não passarei por provação. Tá? Não é como o mundo. A paz ela é interior, ela é no espírito. Agora, todo dia do homem sobre essa terra é um dia de provação. Provação financeira, provação de lutas, né, de perseguição, de críticas, né, de perder alguém que você ama, perdas, sofrimento, choro, angústia. É assim, é um vale de lágrimas, mas a pessoa atravessa em paz, porque sabe que o Senhor está contigo, sabe que o Senhor está no teu espírito. É esta alegria interior que, mesmo no sofrimento, né, demonstra ao cristão que ele está feliz, que incomoda o mundo. Então, a paz de Jesus não é a paz conforme o mundo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Por isso, rogamos a Deus que seja derramado sobre nós em profusão a paz, que o Senhor possa alcançar
a nossa vida, a nossa história, nossos sentimentos, revelando-os para nós a paz. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem o vosso reino glorioso. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa com esse objetivo de revelar para nós o que nos pede a liturgia do dia. E a liturgia do dia nos pede para vivermos a paz em Jesus Cristo. A paz não como a paz deste mundo, mas a paz espiritual. Aquilo que nos move em meio às nossas dificuldades, a anunciar e proclamar o Evangelho de Deus. Lembrando que Paulo foi espancado, dado como morto, mas retorna à mesma cidade para proclamar e animar o povo na fé em Jesus Cristo. Então, assim, eu não sei qual é a sua condição, mas é nessa condição que Cristo pede agora para que você seja um evangelizador. Anuncie em suas redes sociais esta palavra, esta pregação, para que mais corações possa ser alcançado pela paz que vem do nosso Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.